Olá, cheguei. Boa noite. Vocês estão me vendo? Deixa eu tentar posicionar melhor aqui, rapidinho, para que fique mais. Fazer o armengue aqui do celular, né? Porque é isso, é um grande armengue que a gente faz. Espera aí, rapidinho. Enquanto eu vou falando sobre você, um pouco que eu já sei. Então, Rafaela é mentora ali da Ruá. Sigam o perfil dela, por favor, vão aprender bastante. É taróloga, é professora de filosofia, certo? Ginecologia natural também aí, no babado. E nas horas vagas ela dança bastante também. É bola, bem bretona. Boa Super noite, curiosa. gente. Boa noite para quem aí está. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, né? Então, a gente tem um tempão que eu não faço live, aí eu fico meio assim, né? Ai, meu Deus. Ai, meu pai do céu, pra onde é que eu vou? Mas aqui estamos e hoje eu tô empolgada para falar desse tema porque é um tema que tem muito a ver comigo, assim, né, com minha vida. De verdade, assim, é a minha experiência de dia a dia, que é a questão do autocuidado e a potência criativa. A Cia já falou aí, né, um pouquinho de mim, mas eu vou me apresentar um pouquinho melhor para quem estiver chegando. Eu sou Rafaela Pimenta, eu sou a pessoa, né, que está ali à frente, dos lados, atrás da Rua, que agora está passando até por um processo de renascimento. E na Rua eu coloco principalmente esse tanto de autocuidado e energia criativa. Eu sou terapeuta em ginecologia natural, sou taróloga, trabalho com ervas, faço minhas bruxarias e sou professora de filosofia também. E essa live de hoje, ela vai partir assim, de um lugar, né, que eu acho muito bonito, muito bacana, que é o autocuidar-se. A minha proposta dentro da Rua tem esses três pilares, né, das ervas, a ginecologia natural e o tarô. Isso tudo são pilares, né, de uma base que se chama autocuidado natural e sagrado. Então são esses três pilares que estão ali segurando e sustentando isso que eu chamo de autocuidado natural e sagrado. Eu entendo que para que a gente possa ser no mundo, a gente não tem como ser sem o autocuidado. Isso é um processo natural. E também, naturalmente, nós somos seres sagrados. Pelo menos essa é a minha percepção, tá, gente? Não tô dizendo que isso é uma verdade absoluta. Mas é a minha percepção sobre mim, sobre os outros seres, né? Porque a gente é matéria, a gente tem densidade, somos, né, esses átomos todos aqui juntinhos, porém, existe em nós também muita coisa que se move além só desse material mais denso. Então, a gente tem uma coisa mais sutil e é a isso que eu atribuo esse lugar de sagrado, né? Que não tem necessariamente lugar de uma religião, né, de uma coisa assim. Quando eu falo de sagrado e de espiritualidade, eu estou falando dos aspectos sutis, né, que atravessam a nossa existência e que, né, faz com que a gente exista como a gente é, que a gente sinta como a gente sente, perceba, intua, inclusive crie, né, já que a live é sobre criatividade. Então, essa é a minha proposta na Rua, né? Eu auxilio pessoas, principalmente mulheres, a levarem, na verdade, a viverem o autocuidado natural e sagrado no dia a dia. Porque quando a gente fala disso, dá uma ideia muito assim mistificada também, né? Tipo, é como se no seu dia a dia você precisasse estar entre poções enfim, chás diferenciados e não sei o que. E na verdade, não. E nessa live a gente vai ver justamente isso, né? Que é como é que eu uso esse autocuidado para estar ali fazendo a manutenção do meu potencial criativo. Tô falando um bocado. Se você quer falar alguma coisa, você me para, você fala assim, ó. Ah, Rafa, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, enfim. Mas vai Fique à também. Eu vou aqui Massa. administrando o chat. Se alguém tiver alguma pergunta, é só apertar nesse balãozinho com a interrogação, deixar a pergunta aqui registrada, que aí eu passo para a Rafa, viu, gente? Tô Pronto. botando. Fechamos.
Então, e aí, então vamos começar, né, a pensar mesmo sobre a proposta da live. Quando eu falo dessa criatividade, eu sempre tenho muito a impressão de que é comum que as pessoas pensem a criatividade num lugar de alguém que tem habilidade com desenho, que tem habilidade com coisas artísticas. A gente associa a criatividade, na maior parte do tempo, a isso. Se a gente for, por exemplo, criar eu, professora, né? Se for criar um slide sobre criatividade para dar aula, aí de repente a gente coloca cor, coloca não sei o que naquilo ali, né? Para dar esse tchan, esse quê de criatividade. Esse quê não, né? Esse C de criatividade. Mas a criatividade, gente, ela tá associada diretamente com vitalidade. E é nesse aspecto que eu trabalho a questão da criatividade. Que, inclusive, a primeira edição da Gira da Lua, ela vai girar em torno, né, desse potencial criativo. A gente vai trabalhar com essa linha mesmo, assim, de aprofundamento na criatividade, no contato com essa criatividade. Então, a criatividade, ela está associada a uma questão de vitalidade. E daí a gente já tem a ideia de que, se a minha vitalidade não estar alta, eu não sinto essa vitalidade pulsando, eu não vou ser criativo. E aí, quando eu falo desse lugar, né, criativo, criativa, pode ser sim nas artes, pode ser, né, enfim, se você escreve, sei lá, né, uma escritora precisa de criatividade, uma artista da linha que for precisa de criatividade. Mas a criatividade, gente, é o nosso jogo de cintura para sobreviver. É a nossa forma de sobreviver. E sendo bem honesto, né, pensando até assim, né, vamos pensar em história, assim, a humanidade, a gente só chegou até aqui porque a gente conseguiu criar estratégias do cuidar de si. Pensar em construir uma casa, conseguir criar algo que cobrisse esse corpo do frio, tudo isso é um processo criativo que está associado diretamente à pulsão de vida, à manutenção da vida, e também eu só consigo fazer essas estratégias, colocá-las em prática, se eu também estou ali com uma potência vital alta, né? Por exemplo, né, sinais de que quando é que a nossa criatividade ela baixa? Né? Se você está aqui na live, pode ser que você esteja passando por isso. Se você, né, tem gente que vai assistir depois, inclusive, enfim. Às vezes a gente dá uma, assim, poxa, não estou conseguindo produzir aquilo que eu queria direito. Eu não estou conseguindo me concentrar no que eu precisava agora. Eu tinha um desejo tão grande de fazer determinada coisa, mas eu estou desanimado. Nesse processo, né, que a gente vê que eu não estou conseguindo fazer, isso significa que a sua criatividade, e entendendo criatividade sempre como isso, né, essa pulsão vital que me faz, né, desembolar as estratégias de bem viver, de estar aqui no mundo vivendo bem, de forma, né, boa, não só sobrevivendo, sobrevivendo e vivendo. E aí a gente vai tentar diagnosticar, nossa, mas por que você tá assim? A gente vai olhar a vida da pessoa e vai perceber que ela tá sobrecarregada de alguma coisa, que talvez ela não esteja se alimentando bem, porque ela também tá vivendo uma correria muito grande. E, gente, isso é o normal. Infelizmente, o nosso normal, né, bem entre aspas, mas infelizmente o nosso normal é viver o caos. A gente vive uma sociedade, né, que é a sociedade da produtividade. Nós somos fruto de um sistema que é assim. E a gente precisa produzir conteúdo para o Instagram, e a gente precisa produzir conteúdo na escola, no trabalho que você tem. A gente, além disso, precisa dar conta de todas as demandas, que na verdade a gente não dá conta, porque essa ideia do dar conta é uma grande balela, que ninguém dá conta de tudo nunca, sabe? Não tem como. Que não fecha, né? É uma conta que não fecha, não tem como dar conta de tudo, né? Tira o sapatinho, como diz a Tia Má, né? Tira o sapatinho e bota o pé no chão. Não vai ter como você dar conta de todas as coisas. Mas o fato é que
nesse processo de dar conta de tudo, a gente não dá conta dos nossos processos. E quando eu falo de nossos processos, não é nossos processos do trabalho, não são nossos processos familiares, que esses também a gente não dá conta de tudo o tempo inteiro. Mas o fato é que a gente vai se desvencilhando de nós mesmos, de nós mesmas. A gente vai se perdendo ali desse dar conta de mim. E o que é dar conta de mim? Né? Dar conta de mim é dar-se conta do meu ser primeiro, das minhas necessidades. Não tem como eu produzir, não tem como eu trabalhar muito se a ferramenta de trabalho, que sou eu, não estiver bem. É aquela coisa, né? A gente perde a saúde pra trabalhar e tem que parar de trabalhar porque adoeceu. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Inúmeras. Inúmeras vezes. Não, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E aí termina que você vai trabalhando ali e chega um ponto que não adianta, você atrasa o trabalho todo de novo, porque você fica doente de um jeito que você não tem mais como fazer nada. E isso eu tô falando no aspecto físico, não tô nem falando do aspecto emocional e mental ainda, né? Mas o fato é que existem muitos fatores, na verdade, infelizmente, na nossa vida, existe muito mais fatores externos que contribuem para esse processo de desvitalização do que de vitalização. E aí entra a nossa responsabilidade no rolê. Por quê? Quando eu trago, né, a questão do autocuidado, às vezes tem gente que diz assim, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu não vou ter tempo de fazer não sei o quê. Assim, a gente arruma tempo pra fazer várias coisas que a gente não quer fazer de verdade, que a gente detesta estar ali fazendo, gostaria de estar fazendo uma outra coisa. Mas a gente consegue fazer aquilo que a gente não quer, mas aquilo que é prazeroso, né? Que vai nos proporcionar alguma coisa, né? De um restart, de uma vitalidade, de uma reenergização, a gente deixa pra lá. A gente costuma querer, desculpa interromper, porque pode falar. A gente costuma querer os prazeres imediatos, né, Rafa? Assim, aquela coisa que vai liberar logo ali a endorfina, né? Aquele chocolatinho, aquela pizza, ou aquele prazer momentâneo, até a masturbação mesmo. Eu não estou nem criticando a masturbação, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente precisa também colocar... Que a gente acaba fazendo sem consciência. Ainda tem isso. Muitas vezes a gente não entra num... Vamos entrar. Foi ótimo tu puxar isso, porque eu já ia falar sobre. Vamos lá. Vamos lá. Nesses processos todos, o autocuidado não é nenhuma rotina mirabolante. Eu sei que por aí pode ter, sim, muita gente. Eu, inclusive, quando comecei, eu achava que eu precisava, assim, parar tudo para fazer um escalda-pés. Gente, hoje é tipo assim, eu tô aqui na live e meu pé tá dentro d'água. Tipo, não agora exatamente. Porque hoje eu fiz outras coisas de autocuidado. Mas assim, às vezes eu tô numa reunião da escola, eu boto minha bacia. Um chá você faz em 5 minutos. É o tempo que você botou água pra esquentar e aí foi escovar o dente. Voltou, desligou, seu chá tá ali, sabe? Então, na verdade, quando a gente passa a fazer, e são coisas pequenas, a gente não tem que esperar o cenário ideal, porque ele não existe. Não tem cenário ideal pra você se cuidar. Não existe um cenário ideal, né? Se você ficar esperando um momento em que sua casa vai estar em silêncio, não, agora eu posso fechar meus olhos, eu posso respirar fundo. Pô, se você tem um momento que dá pra fazer isso, assim, que você tem essa paz pra fazer, ótimo. Mas não faça só quando tem essa paz, porque normalmente, se já tá tudo em paz, ótimo. Mas essas ferramentas, elas são pra justamente trazer paz onde não tem, trazer cuidado onde falta, trazer bem-estar onde tem mal-estar, sabe? Então, não precisa esperar um cenário ideal. Basta sentar e decidir que vai fazer. Assumir isso como um compromisso de vida. Mais uma vez, a humanidade só chegou até aqui porque fomos capazes de criar ferramentas de cuidado e autocuidado. Senão, a gente não tinha chegado até aqui, né? Então, fazendo esse paralelo, né, com a questão da vitalidade e com os prazeres rápidos, que a gente tende a pensar que autocuidado é ou não é autocuidado? O que é autocuidado? Qual é a maneira de se autocuidar?
né? Porque por aí a gente ouve falar de autocuidado de muitas formas. E, inclusive, por exemplo, tem quem pense autocuidado como skincare, né? Usar, tem aquele ritual, né? Aí passa o ácido, passa não sei o que, passa não sei o que lá, passa não sei o que lá. Isso é e colocam isso como autocuidado. Se você procura no Google autocuidado, normalmente vai vir um monte de coisa relacionada à estética. A maior parte é relacionada à estética, o que é bem problemático. Porque não que o autocuidado com a estética seja ruim. Ele é muito bom, inclusive eu adoro fazer. Mas é bem bonequinho. Só que isso reduz, isso fecha muito, sabe? Porque, gente, autocuidado é toda e qualquer coisa que você faça e que te revitalize. Te dê uma pulsão de vitalidade, né? Ou faça a manutenção da sua vitalidade. Você pode também estar pleno. Você não é porque você está ótimo que você também vai deixar de se autocuidar, vai esperar ficar ruim, né? Não. Isso é um processo o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E pode Rafa, até um banho de mar pode se tornar um autocuidado se você faz nessa intenção, né? De se conectar com a natureza e tal. Faz por você ali. Cara, exatamente. Um pequeno rito no meio da semana. Mas conclua. Tudo que a gente faz e que causa essa sensação de prazer, de vitalidade, de alegria, de serenidade, que deixa a gente num estado psicológico, físico e emocional ok, né? E espiritual também, ok? Que a gente se sente bem, isso é autocuidado. Eu tenho ferramentas que funcionam pra mim e que eu compartilho com outras pessoas e que acabam fazendo sentido para outras pessoas. E eu vou falar delas. Mas tudo pode ser autocuidado. A escrita matinal, você acorda e coloca ali o que você estava sentindo, é um processo de autocuidado. A gente nunca deve ter uma única ferramenta de autocuidado. Acho que essa é a grande sacada. Porque nunca é uma única coisa que nos afeta. A gente é afetado por tanta coisa, então a gente tem que desenvolver muitas coisas também, né? Autocuidado pode ser um momento em que você precisa olhar melhor para você e você não tá conseguindo e você chega para alguém. Isso é autocuidado, isso é você cuidar de você. E você chega para alguém que você confia e você conversa, por exemplo. Isso é autocuidar-se. O pedir ajuda é autocuidado. Tudo aquilo que vai te fazer bem e que você é que toma a atitude, você é que cria a autonomia e a responsabilidade de direcionar-se para fazer alguma coisa que vai te proporcionar um bem-estar, né, físico, mental, emocional, espiritual, isso é autocuidado. Com a minha proposta de autocuidado natural e sagrado, eu tenho essas pontes, né, esses pilares, que aí são as ervas, a ginecologia natural e o tarô, os oráculos. Essas são as ferramentas que eu mais utilizo na minha vida. Mas eu utilizo outras coisas também que estão associadas a elas. A dança, o movimento, a observação, a escrita, os sonhos, enfim, várias coisas. Mas a base são essas, e são a essas que eu vou convidar vocês, né? Pra gente poder começar a entender esse processo da criatividade. E para falar disso, eu vou falar da minha experiência, do rolê que aconteceu comigo. Porque eu acho que as coisas só fazem sentido, realmente, porque a gente experimenta. Ninguém vai falar de nada que não, né, assim, a gente só fala daquilo que faz sentido pra gente. E aí pode ser que faça sentido pra vocês também. E eu espero que faça, né? Mas eu vou só fazer um retorno, porque eu vou só fazer um retorno aqui. Peraí, rapidinho, porque... Viu? Enfim, foi uma pequena interferência aqui, né? Na casa. Mas vamos lá, seguindo. Quando a Sil fala, por exemplo, né, das coisas imediatas, a gente acaba buscando autocuidado. Não é um problema buscar algo que vai te trazer a satisfação imediata, isso também é uma forma de autocuidado. Mas a gente precisa entender que essas coisas imediatas também pode fazer com que o fluxo só seja ali naquele momento. E nós, né, nós partimos da ideia de que a gente ainda tem caminhada, né? Tudo bem, todo mundo sabe que vai morrer. Mas assim, a gente só planeja a vida, todos nós planejamos a vida, porque a gente acredita muito mais na vida, inclusive, né? E a gente vai acreditando nessa vida sabendo que
tem um rolê depois aí que encerra, e eu, enfim. Mas assim, nesse processo, não tem como eu ficar só no imediato sem consciência do processo. Quando a Sil fala, né? Ah, é comer um pedaço de pizza e acabou. Mas eu não olhei pra mim enquanto eu comi, por que que eu quis comer? Se eu quis comer só pra poder afastar tudo de ruim que tinha, de uma forma que eu não quero ter a consciência profunda disso, aí já não, talvez não seja a melhor estratégia. Porque logo depois você vai sentir tudo de novo, você vai sentir a desvitalização de novo, e a desvitalização é tudo, né? A tristeza, a angústia, tudo aquilo que te bloqueia, que te impede de viver a plenitude da sua vida, vai retornar. Mas outra coisa é, nossa, eu tô puta da vida hoje. Hoje tô com raiva, porque é um sentimento genuíno também. Tô com raiva, tô estressada. Tive uma semana do caralho, entendeu? Não sei se o Instagram vai me bloquear aqui. Enfim, Shadowban. Mas eu vou lá e vou comer uma pizza, entendeu? Tá tudo uma merda, eu vou comer uma pizza, mas amanhã eu faço um suco detox pra mim. Sabe? É aquela coisa, até dessas permissões do extravasamento, mas tudo isso de uma forma muito consciente. E só é muito consciente quem tá em bastante contato consigo. Não tem como você ser consciente sem você ter esse contato com você, esse contato constante, essa percepção de si. Aí, a gente vem para a criatividade. Ser criativo é justamente, né, desenvolver formas de fazer as coisas e se sentir bem fazendo essas coisas no mundo, né? Fazendo essas coisas para você, colocando seus projetos. Mas eu preciso me olhar. Me olhar é autocuidado também. Para saber o que é que eu quero para mim. O que é que eu quero fazer? Com que eu quero contribuir, né? Ah, eu já sei, mas eu não tô conseguindo fazer, eu tô muito cansado, eu tô muito, né, tô desestruturado, tô me sentindo, passei por um problema muito grave, passei por um trauma. Vamos se autocuidar. E quais as formas, né? Quais as formas de se fazer isso? Dentro da ginecologia natural, falando, né, em relação a, porque o maior público é a mulher, né? Pensando, ou pessoas que têm vagina, que têm útero também. Mas assim, pensando na ginecologia natural, a gente vê a percepção da saúde como algo que é muito integrativo, muito holístico, é um todo, né? E a ginecologia natural, ela vem, claro, além de ser um movimento político e tudo mais. Mas assim, dentro da prática do cuidado, do cuidar-se, a ginecologia natural, ela vem muito através de ferramentas que fazem com que eu olhe para mim antes de olhar para a patologia, para a doença. Porque às vezes a gente acaba, né, olhando a doença e às vezes a gente só precisa olhar para a gente, para poder tratar a doença, para poder encontrar as origens. Pensando na falta de criatividade como uma patologia, né? Assim, um adoecimento do corpo, não estou dizendo que a falta de criatividade é uma patologia, mas partindo da ideia, né, de que se na ginecologia natural a gente não fica olhando a doença, a gente olha pra gente, quando eu estiver num processo de desvitalização, de não criatividade, eu preciso olhar pra mim primeiro. E aí entender de onde é que tá vindo isso que tá motivando esse minar de energia. A energia vai sendo minada, né? Se sou eu mesmo que estou fazendo isso comigo por um padrão psicológico que sabota, se é algum processo traumático que eu passei e que eu preciso encontrar forças para poder, né, me reerguer disso. Se é o estresse ou a minha mania de querer dar conta de absolutamente tudo, mesmo sabendo que ninguém consegue dar conta de absolutamente tudo. Seja lá o que for, eu preciso encontrar em mim, primeiro, quais são essas questões, né? Aí, a gente vem para o tarô, como uma ferramenta que auxilia muito nisso, por exemplo. É por isso que eu falo que, né, as coisas estão sempre muito conectadas. O tarô, os oráculos. Porque é uma forma de linguagem simbólica que capta, né, os tarôs, os oráculos, eles fazem isso, né? Eles leem o nosso campo. É sobre nós. Ele lê o nosso campo e transforma em símbolo. Ah, como é que isso acontece? Né? Num processo sutil de vibração, num processo de correspondência,
num processo também, né, de entender que às vezes a gente acha que só a gente está passando por aquilo, mas na verdade isso está na linguagem do mundo, no inconsciente coletivo. Todos os processos podem se dar de maneiras particulares, mas os processos às vezes são os mesmos para todo mundo. Todo mundo tem um processo na vida de desapego, de quebra de expectativa, de potencial de entrar em contato com o mundo, de imaturidade, de maturidade, de conexão mais espiritual ou não, de intuição ou não. A gente tem esses processos. Isso fala sobre o ser humano, nesse aspecto que não é puramente material. E aí, por exemplo, nos oráculos de ervas, porque a vida toda é um oráculo, gente. Tudo é sinal, tudo é símbolo, sabe? E se você sabe ler, se você tá atenta para ler, somos um oráculo. E aí o tarô ele pode indicar esses caminhos. Mas antes do tarô, antes dos oráculos diversos, a gente precisa entender que nós somos o nosso próprio oráculo. O corpo é um oráculo. Tanto é um oráculo que ele manifesta aquilo que a gente não tá dando atenção. Boa parte, claro, né? Não vamos dizer que não existe doença que se manifesta puramente por ser doença, né? Não vamos fazer um papo aqui, Hare Krishna, Haribo, desconectado da realidade, que isso me irrita também. Mas assim, é óbvio, a gente vive sendo envenenado o tempo inteiro. Uma hora o corpo vai adoecer porque não tem nada a ver comigo. Também não sou culpada de tudo, né? Mas assim, às vezes o nosso corpo grita coisas que estão relacionadas à forma como a gente não está olhando para ele. Nem olhando para nós enquanto totalidade, né? De emoção, sentimento e tal. Então, a ginecologia natural, ela faz isso. Os oráculos trazem isso. E aí, como ferramenta de cura, e aí nesse caso da live, de cura dessa desvitalização, eu sou aquela que corre para o reino vegetal. Que também para mim é um outro oráculo. Pois é, eu corro para o reino vegetal. Porque o reino vegetal se comunica, conversa, para quem está atento também. E tá ali para poder fazer as curas, para poder auxiliar no processo das curas, né? E às vezes a gente fala assim, na verdade a gente está sempre precisando curar, se curar, curar. A gente vai passar a vida, a nossa vida é um processo curativo. Porque o curar tá ligado sempre à ideia do renovar. E a vida é um movimento. O tempo inteiro é movimento. E a cura está associada a esse processo de estar sempre ali vindo para cuidar, amenizar, colocar saúde, colocar vitalidade, colocar bem-estar, colocar amor, porque a linguagem da ginecologia natural, a linguagem das ervas, é uma linguagem no sentido amoroso, porque é algo que você olha o ser, você não olha como coisa, né? E só sentimentos podem, sentimento como amor, por exemplo, pode trazer essa perspectiva, esse toque, né? Então, a cura ela é um processo do tempo inteiro. A gente vai estar sempre curando alguma coisa, se curando de alguma coisa, porque o tempo inteiro a gente está arrancando pele, né? De um jeito metafórico, mas a vida é um movimentar-se, é um processo e a gente vai arrancando nossas peles o tempo inteiro para dar lugar ao novo. E aí precisa de bálsamo nesse lugar, precisa de um hidratante nesse lugar, né? O hidratante precisa de um cuidado ali. E aí vem para as ervas, né? Então, como é que eu posso potencializar a minha criatividade ou retomar a minha criatividade com o autocuidado, com a prática, com o hábito de cuidar-se? Rafa, você tem dicas para mim? Tenho várias. Tenho várias. E aí, partindo desse lugar das ervas, erva dá para você fazer banho de erva. Com erva dá para você fazer escalda-pés, dá para você fazer chá,
dá para você utilizar óleo essencial, dá para você comer. Então, é conhecer um pouquinho esse reino vegetal para você poder fazer esse uso em você. Ah, Rafa, mas eu não entendo nada de planta. Não sei nada de planta, não sei pra onde é que vai. Alguma coisa você sabe. E eu vou te dizer mais. Você sempre tem a planta que você precisa perto de você. Você só precisa se atentar a isso. Mulher, mas eu moro num lugar, eu não vejo nem planta. Não, você passa no mercado, não vê o orégano lá na seção de tempero. Você não vê cominho, você não vê... Sabe? Você usa ervas o tempo inteiro. Todo mundo usa, consome o tempo inteiro, só não tá atento a isso. E normalmente a gente tem justamente o que a gente precisa. A gente sempre tem o que a gente precisa perto da gente, se a gente se atentar. E a coisa mais perto da gente que a gente precisa somos nós. E às vezes a gente não se atenta a nós mesmos. Às vezes tem aquelas plantinhas que nascem perto de casa, no caminho ali na rua, que a gente não dá nada, mas é uma plantinha medicinal, uma plantinha boa para banho. Na minha janela nasce planta que eu nunca plantei, passarinho traz, é planta de banho. Pois é, pois é. E assim, então como é que vai funcionar esse autocuidado? Gente, quando a gente começa a preparar, por exemplo, se você se direciona agora, realmente, estou precisando, quero fazer alguma coisa, né, com isso. O ato de você ir fazer toda ação, toda ação, ela em si é uma força, né? Toda ação é uma força. Você imprime uma força para poder agir. Ação é movimento, né? Então, se eu tenho uma ação, dali eu já começo a perceber que existe sim algum ponto de vitalidade. Pode estar abaixo, mas existe. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Sabe quando a gente está derrotado no fundo do poço? Para quem já passou o processo depressivo, por exemplo. Às vezes a gente acha que a gente não tá aqui, mas aí você levantou, tomou banho, você conseguiu naquele dia tomar banho. Significa, foi um movimento, foi uma ação. Se houve uma ação, a vitalidade ainda tá ali. A ponta da criatividade ainda tá ali. Porque eu criei uma estratégia de sobrevivência e de vivência. Então, quando eu vou, por exemplo, né, enfim, vou tomar um chá. Tô me sentindo muito ansiosa, eu sei que camomila. Quem aqui nunca ouviu falar de camomila? Quem aqui nunca ouviu falar de capim-santo? Tem erva, gente, que a gente é igual bom dia, boa tarde, boa noite. Tem coisa que é tão senso comum, tô falando de coisa senso comum mesmo, que a gente vai crescendo e vai ouvindo falar e tudo mais. É isso. Não precisa ser um expert, não precisa ser, né, uma pessoa que conhece de 1000 plantas, de 1000 tipos de ervas. Alguma você sabe, alguma você conhece. E aí, nesse processo que você faz assim, vou fazer um chá de camomila, isso é uma ideia. No momento que você assim, tem esse estalo, é a sua criatividade já movendo para você ir lá mover-se mais ainda para fazer aquilo que você precisa para se reenergizar de alguma forma, porque até se acalmar é se energizar. Para que dali você possa, né, fazer o seu rolê ficar melhor. Né, sua criatividade começar a desabrochar. Eu tô vendo, eu me perdi aqui porque eu vi a Fran aqui, né, a Suia Cristalina falando, capim santo lembra minha avó. Pitangueira lembra minha avó, que eu lembro de minha avó que ela fazia, quando tinha febre, ela fazia banho pra mim com a folha da pitangueira. Eu tomava banho de pitanga, amava. E nem entendia, mas eu amava fazer aquilo. Eu sabia que me fazia bem, porque é sobre o sentir, né? Eu sentia que me fazia bem. Que me lembra de minha avó é erva cidreira, não da minha avó, mas da casa da minha avó. Minha avó era bem idosa, ela não chegou a cuidar de mim com plantas, mas no canteirozinho da casa dela tinha tudo isso, capim-santo, pitanga, e eu ficava ali, embrenhada no mato, né? Curumim. Eu também, no quintal da minha avó era assim, eu também. Minha vida foi dali que eu comecei, na verdade, dali eu já sabia quem eu era no mundo. Essa que é bem a verdade. Eu, muito pequena, a Rafa, criança, já sabia muito sobre, né, quem eu viria a ser. Ela já sabia muita coisa. Mas, assim, aí eu descubro algumas plantas. Começo a me interessar.
Ou decido, olha, eu acho que essa coisa de planta é pra mim, eu curto uma coisa mais natural e tudo mais. E aí você começa a pesquisar. Sua criatividade já tá entrando ali, ó. Também, porque é movimento. Isso tudo já é, sabe, o primeiro passo para o autocuidado já é a manifestação da energia criativa surgindo, porque ela é movimento, porque ela é ação, ela é expansão. Então, tudo isso é mexer com a criatividade. Quando eu decido me autocuidar e dou o primeiro movimento, eu estou fazendo isso. E aí, quando eu entendo, por exemplo, quero fazer um chá para minha saúde, estou sentindo que minha saúde está um pouquinho fraca. Quero um chá, quero fazer um banho para isso. Aí eu vou lá, pesquiso, eu não sei fazer, mas eu vou lá, pesquiso, eu ouvi dizer. E aí eu faço, vou juntar isso aqui, vou fazer essa planta com essa. Gente, você está ali criando uma alquimia. Isso é criatividade. Quando você, né, tem um estalo de intuição e você faz, eu acho que hoje nesse frango aqui, se eu temperar e botar um tal coisa que um tempero diferente, hoje eu não vou usar a cebola, eu vou usar só o alho. Cebola é planta, tem poder energético. Alho é planta, tem poder energético, sabe? A gente tá em contato com isso o tempo inteiro, gente. E se passa. E aí você decide fazer a comida de um jeito diferente. Aquilo ali também é um processo criativo. E aí quando você começa a perceber, de fato, eu tô criando, eu tô fazendo, eu tô gerando. Se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer mais. E aí a gente começa a entrar nesse processo, né, de movimento. O movimento gera movimento, o movimento gera movimento. E aí a gente vai entrando nesse grande processo criativo, sabe? E aí, claro, existem plantas que podem te ajudar. Plantas que são flores que estão ligadas ao sol, por exemplo, que o sol é uma energia, né, de iluminação, expansão. Isso funciona muito na criatividade. Mas às vezes, por exemplo, aí eu falei do girassol, já vai me perdendo. Falei do girassol, tem a calêndula. A camomila também é uma planta que ela acalma, mas é uma planta solar, ela vai te trazer uma calma e uma paciência junto com uma clareza para as coisas. Existe também, às vezes, né, você pode usar essas plantas e dizer, não deu certo para mim. Porque às vezes sua criatividade está associada com uma outra coisa. Às vezes você precisa de um desbloqueio emocional. Às vezes você precisa de autoconfiança, no sentido de... Pequeno você ouvia muito que você não conseguia fazer as coisas, que você não ia saber fazer. Isso te deixava num lugar de desacolhimento. Aí para ser aí o que você... Por isso que eu falei, nós somos o oráculo. A gente nunca vai partir para a doença, né? Levando a lógica da ginecologia natural. A gente nunca vai olhar puramente a patologia. Aqui, a patologia, entre aspas, é essa falta de criatividade, é essa desvitalização. Eu preciso entender qual é a minha questão. De onde é que está vindo isso? É insegurança? Então eu preciso de uma erva, de um chá, de alguma coisa que me traga segurança. Não adianta eu querer. Por exemplo, eu tenho um negócio. E aí eu quero, tipo assim, deslanchar nesse meu negócio. Eu quero prosperidade material, financeira. E aí eu não tô conseguindo ter ideias para aplicar isso no meu trabalho. Aí eu vou lá e tomo um banho de louro com canela, com não sei o quê, porque vai atrair prosperidade. Pô, o louro vai fazer isso, mas às vezes o seu problema com a prosperidade não é daí. Às vezes é falta de confiança de que você vai conseguir dar conta do seu trabalho. E às vezes o que você está precisando nada mais é do que um belo banho de rosa branca, de rosa rosa, a rosinha rosinha, sabe? Porque vai te trazer esse acolhimento primeiro, esse eu me amo também, e aí eu vou, sabe? Então sempre que você precisar entrar num processo, né, de criatividade que você sente que está bloqueado, que você precisa se revitalizar, essa é a palavra, porque a criatividade é vida. Então você precisa se revitalizar. Você primeiro precisa entender o que te tira a energia vital. E de onde te tira a energia vital, onde você vai trabalhar. Isso é autocuidado, porque autocuidado é consciência. Autocuidado é você ter consciência de si acima de tudo. E a partir daí você vai buscando suas ferramentas. Se você não sabe por onde começar, temos aqui.
Olha aqui a Fran, a Suia, que vai trabalhar com a parte dos cristais. Tem eu com ginecologia natural, tarô, ervas. Tem a Sil com ervas também, porque trabalha com óleos essenciais, que tem uma relação direta, mágica, potente e física também, né? Tem a gira da lua, que você pode ir para poder, né? Eu aqui fazendo a merchandising. Não, tu tá certíssima, mas é porque eu pensei numa coisa que você falou, né? Que a nossa criança, ela traz... a gente tem informações de cura trazendo, resgatando a nossa criança interior, né? Então, assim, a nossa criança, ela tinha estratégias de enfrentamento, né? Das questões que ela vivia ali, naquele contexto da infância. Então, eu fiz até uma retrospectiva, assim, porque a minha criança, ela já tinha essas estratégias não de desvitalizar, porque a criança geralmente tem muita energia, né? Muita energia. A criança, então, por não se sentir desvitalizada, ela consegue criar mecanismos de enfrentamento, né? Das situações diárias. Então, eu era uma criança que dançava sempre que tinha conflitos ali no âmbito familiar. Era a minha ferramenta de cura, né? Era a minha Eu forma de... acredito, eu acredito até que a criança ela até se desvitaliza, só que é em menor grau porque ela não permite o não movimento. Porque ela então ela tá sempre lembrando que ela pode movimentar, então ela vai gerando de novo o processo. A gente, depois que vai crescendo, que tem essas coisas do paralisar. Aí é que a gente bloqueia. Se algum, sabe, a criança, até por ter essa energia, enfim, né? Por isso que a gente também não pode deixar essa criança morrer. Às vezes, quando a gente é muito parado, a gente tem uma coisa muito assim de falta de ação, e ação é criatividade também. Às vezes a gente precisa alimentar essa criança. E como é que eu alimento essa criança, né? Trabalhando coisas que estão relacionadas à criança, o acolhimento, a brincadeira, a felicidade, aí no meu lugar, né? As ervas que trazem mais essa coisa da leveza, da alegria. Então, entende? São justamente essas formas, quando você falou aí, né, por exemplo. Você tinha uma estratégia, criança, era o dançar. Tinha um conflito na casa, você prontamente ia dançar. Vou aqui aterrar, elevar, transmutar dançando. Eu, quando era criança, eu fazia muito assim. Se tinha algum contexto que estava me agoniando, né? Seja lá o que fosse briga, fosse o que fosse, eu ia pro quintal da minha avó. Se eu não tivesse na casa da minha avó, eu esperava outro dia, porque eu sempre ficava lá, né? Meus pais trabalhavam e eu ia de manhã cedo pra lá e só voltava pra casa de noite. Então eu ia pro quintal e ali eu pegava várias plantas pelo cheiro e começava a macerar. Macerava e jogava na terra de novo. Eu fazia isso constantemente. Minha avó me trazia, meu avô tinha uma barraca e ele era... Eu aprendi o que era fazer alquimia, né, medicina, pelo meu avô. Meu avô tinha uma barraca, ele vendia cachaça, ele vendia as coisinhas de feira. E ele vendia cachaça com erva dentro, né? Então eu ficava olhando o vidro, não sabia o que era aquilo. Eu só sabia que tinha um monte de homem bêbado que ia pedir pinga. Eu ficava puta. Mas assim, eu ficava admirada com a garrafa, com os negócios dentro. Eu ficava assim, é bonito isso, né? Sabe? Eu via meu avô mexendo no quintal, né? Fazendo essas coisas. Então, minha avó, ela ia pra feira comprar as coisas pra botar na barraca do meu avô. E aí, quando ela ia, ela trazia pra mim vários pratinhos de barro, vários negocinhos de barro em miniatura, tipo de panelinha de cozinha, só que tudo de barro, daquela rua lá da Feira de São Joaquim, porque é de Salvador. Na Feira de São Joaquim tem uma rua que é só dessas coisas, né? E aí ela trazia e eu ficava ali, macerando. Aqui na frente da minha casa tinha um barranco, ainda tem. E tem umas plantas. E aí, minha infância também era pegar aquilo. Todo mundo achava que eu gostava de brincar de comidinha, de cozinha. Mas eu não gostava de brincar de cozinha. Eu gostava de brincar de tirar o sumo de planta. O negócio ali era outro. Então era muito isso. As cachaçinhas batizadas. Sim, pois é. Meu avô ficava fazendo isso. Eu achava, né, incrível. E hoje sou eu que faço as garrafadas, as tinturas. Hoje eu bebo água saborizada. Eu boto alecrim, tem vezes que eu boto hortelã, né?
É a água saborizada. Não E muita gente faz isso, né? Se popularizou algumas coisas assim de autocuidado. As pessoas vão buscando nesse lugar da saúde e tem sido, né? Tem popularizado algumas coisas assim. E aí eu sempre digo assim, gente, pense que isso que você tá fazendo isso aqui é um elixir. A povo acha que eu enfeito a coisa, que eu mistifico a coisa, mas não é. Mas é real. Porque a planta é um ser vivo. Você está também lidando, você está consumindo vida através de uma outra fonte, além de você, que Tá que está consumindo na natureza para isso, inclusive, a também. sabedoria, né, da planta, né? É a energia vibracional ali, a frequência que a planta emana, que a gente está ali entrando em ressonância também. Pois Não é. é nem só as propriedades fitoterápicas, Mas as fitoenergéticas também. isso. Ó, coisa Exatamente. boa. Então, todas as vezes, né, sentiu que a energia vital está bloqueada, primeiro olha para si. Porque a energia vital bloqueada é a energia de criatividade bloqueada também. Olha para si, entende quais são, né, os lugares de onde parte isso, de onde é que está vindo. E a partir de onde está vindo, quais as estratégias, né, que eu vou usar. Nesse lugar de planta, qual chá que eu vou usar. Eu não entendo, não sei. É o que eu mais ouço. Mas eu não sei fazer, eu não sei para onde é que eu começo. Você sabe alguma coisa, você vai usar essa alguma coisa. Minha mestra, a Thaís Memo, que é, né, uma mulher que é aprendiz de Dona Flor. Dona Flor é uma mulher quilombola, Dona Flor do Moinho, conhecida mundialmente, vem do mundo inteiro se tratar com essa mulher. Uma sabedoria viva no nosso tempo ainda, lá do Cerrado. Thaís diz assim, né, que tem duas frases que ela trouxe que me marcou muito. Que é antes o feito do que perfeito, que é a ideia de você usar aquilo que você tem, né, perto de você. E aí foi nesse de usar o que eu tenho perto que eu descobri que eu tenho tudo que eu preciso perto. A planta sempre surge. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo ontem, rapidinho, daqui a pouco. E uma outra frase dela é: caminha que o caminho se abrirá. Movimenta que o movimento vem, né? Se viva, busque a vitalidade que você vai sentir, perceber a vitalidade em você, que é a lógica do movimento que eu tava falando, né? A gente só consegue fazer as coisas porque eu ainda estou aqui. E o ainda está aqui é a minha potência de vida ainda está aqui. Mesmo quando a gente já tá cansado, mesmo quando a gente tá, né, se tá lascado, mas se a gente movimenta alguma coisa, se eu ainda consigo levantar, até para fazer o que eu não quero, até para fazer o que eu não gosto, que eu tô fazendo obrigado, eu ainda tô aqui. E se eu levanto para fazer aquilo que eu não quero, para aquilo que eu tô obrigado, o mínimo que eu me devo é levantar para fazer aquilo que vai me fazer bem de verdade. E isso é autocuidado, né? É essa coisa de eu não vou ficar esperando por nada. Eu vou lá e vou fazer, e vou me cuidar e vou, sabe? E se eu não souber o que eu vou fazer, eu vou pedir ajuda, que é o que eu já falei, né? Pedir ajuda também é autocuidado, porque é um processo, né, consciente de que aquilo vai te fazer um bem. E se eu tomo atitude, é alto, né? É pra mim. Eu mesma tô fazendo. Eu acho massa. Deixa eu fazer uma interrupção rápida, né? Porque, Tranquilo. como você falou no início, são várias formas, né, da gente se cuidar, né, de ter esse impulso. E para a gente descobrir qual é o melhor caminho para o nosso, né, para nossa identidade, para nossa personalidade, a gente precisa experimentar. E é isso que a gente vai proporcionar na Gira da Lua também, né? A gente vai trazer ferramentas diversas, abordagens diversas para um mesmo objetivo, que é se permitir, né, integrar-se com a natureza e trazer da natureza esses benefícios, né, de alcançar estados elevados de vibração, E de ter, percepção de si. esse lugar de se conectar com você, porque às vezes é isso, né? Eu acho que o incrível é esse, é você poder ter um momento em que você se permite dizer, não, agora é a hora de eu poder encontrar alguma coisa de mim que eu sei que tá aqui e eu não tô conseguindo acessar. Mas eu vou ter, né, alguém que vai me ajudar a fazer isso, a perceber o caminho de mim,
o caminho para dentro de mim. Tem até uma música, né, que fala: eu vou cavando e procurando a minha essência sagrada. Lá onde eu canto, agradeço e danço, enfim. Vai falando desse processo, né? E ainda fala assim: eu vou cavando e mergulhando, né? O caminho somos nós mesmos. Só que às vezes a gente só precisa, né, de algum outro impulso. Às vezes a gente pode estar tão paradinho que talvez esse movimentar-se fique difícil. Esse primeiro movimento, que vai gerar toda a cadeia de outros movimentos, fica difícil. Mas aí vem a gira da lua e dá um empurrão assim por trás de você e vai embora. E aí você toma um impulso lá e vai, né? Tem isso também. E, enfim, eu tô vendo a galera falando aqui. Clara tá aqui. Gente, Clara, ela também é uma amiga. Ela também tem como mestra a mesma mestra que eu, a Thaís Memo. Também é terapeuta, tá aqui. Beijo, Clara. E pra quem tá aqui agora, não sei, vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Eu trouxe o oráculo da deusa. Porque esse é pra gente... A gente quer oráculo, meu amor! Eu trouxe o oráculo da deusa pra gente poder sair daqui assim. Beleza. Eu já entendi que eu quero, né, fazer a manutenção ou entrar em contato com a minha potência criativa, né, com a minha vitalidade. Eu já sei que eu preciso me energizar. Mas, né, o que é que, primeiro, como eu falei, a gente precisa entender o que é que pode estar atrapalhando, o que é que pode estar minando. A gente tem que olhar pra gente primeiro. E aí, nesse caso, o oráculo vai ajudar a gente a dar uma olhada aqui no que talvez seja, né, aquilo que você precisa agora. Dar essa olhadinha para partir daí ir atrás das ferramentas e buscar as suas formas também. E aí, como é que vai funcionar? Para quem tá aqui na live, né? Eu vou... Deixa eu só dar uma levantadinha aqui que eu vou pegar... Ah, não, tá aqui. Eu esqueci de... E tá tudo caindo. Gente, eu sou um pouco desastrada. Só um pouco, às vezes. Às vezes. Eu vou pegar umas pedrinhas aqui. E aí vocês vão escolher por pedrinhas. E aí eu tiro. Fica melhor, né? Ó, Frank vai gostar. Eu tenho aqui um quartzo fumê. Peraí que eu vou botar de um jeito melhor pra vocês verem. Eu tenho um quartzo azul. E aqui, a Fran vai ter que me dizer o que é isso aqui, porque eu sei que não é um citrino. Ela é um pouco alaranjada. Ela é um pouco leitosa, tipo Leitosa não. Um pouco leitosa, tipo um quartzo rosa, mas ela é laranjinha. Eu não sei que tipo de cristal é esse. Esse aqui eu não sei. Me atraí, eu achei bonito, gostei. Fiquei pensando se era uma ágata natural mesmo, mas não sei. Enfim, a gente tem aqui, eu vou levar pra você ver. Eu vou levar isso aqui. A gente vai se ver esse final de semana e aí eu vou levar. Olha só. Deixa eu colocar aqui assim. Pra quem... Ai. Tá caindo. Deixa eu... Ó, vocês vão escolher qual que vocês se atraem mais. Então, a gente tem aqui essa laranjinha, esse que é mais transparente, mas é um quartzo fumê. E aqui, o quartzo azul. Então, vamos lá. Vou pegar aqui quem escolheu o quartzo azul. Vamos ver aqui para quem escolheu essa pedra, o que é que a gente tem de mensagem hoje. O negócio já tá aqui. Vamos lá. Peguei aqui do meio. Saiu a carta Deméter, maternar.
eu vou ler sobre essa carta aqui, a mensagem da carta, tá? Porque esse aqui é um oráculo que tem a mensagem própria dele. Então, eu vou trazer aqui. Vamos lá para Deméter. Quem escolheu o quartzo azul, o arquétipo foi o arquétipo da Deméter. E a palavra-chave dela é o maternar. Vamos ver aqui. Antes de dar aos outros... Ó, é um tapa. Antes de dar aos outros, preciso dar-me a mim, nutrir-me, abraçar-me. Sou a mãe dos meus projetos, do meu corpo e do meu coração. Cuido de mim com intenso amor. E aqui vem a mensagenzinha, né, do que ela te chama a atenção. Deméter aparece em sua vida e pede para você voltar o seu olhar para a sua energia. Voltar a sua energia para si. Você tem se descuidado e se doado demais aos outros. Sua obrigação, antes de mais nada, é para consigo mesmo. Para poder dar, nutrir e amar, você precisa estar saudável e plena. Deméter quer que você seja sua própria mãe, que se abrace, que se preencha e que busque dentro de si tudo aquilo que tem pedido aos outros. Então, essa é a forma, né, de você aí dar o seu primeiro movimento para a criatividade, para a manutenção da criatividade. Então, vamos agora, já foi, né, aqui. Eu não tô olhando, tá, o cristal, eu tô botando na mão, e aí peguei uma aqui. O quartzo fumê, esse aqui parece que tá transparente, né, quem olha assim, mas ele na verdade é um pouquinho fumê mesmo. Vamos lá, para quem escolheu essa pedrinha aqui, qual a mensagem, né? Pode ser que alguém que chegue depois vai escolher também, enfim. Vamos lá. O quartzo... Peraí, o Instagram tá dizendo que a gente vai cair em 20 segundos. Vamos sair e voltar de novo para finalizar essa coisa maravilhosa. Gente, vambora para poder ver as outras duas opções do oráculo, tá? Ó, ainda tem aqui, ó, duas opções pra gente ver. Vamos já já. Voltem, viu? Voltem. Volta. Pronto, de volta. Então, aqui é a segunda parte e é a parte final só das leituras, né, de quem quis ficar para poder ver os oráculos. A gente já viu a primeira opção, que foi o do quartzo azul, então tá na primeira parte da live. Lá no finzinho tem a opção azul. E agora a gente vai para a opção do quartzo fumê, que é esse quartzo mais transparente aqui, essa pontinha aqui, né? Vamos só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, eu vou só embaralhando. Então, a gente tá aqui na opção do quartzo fumê. Provavelmente o Instagram tá avisando que a gente já voltou, né? Então, vamos lá. Quartzo fumê. O que será que vai sair aqui? Qual será a mensagem, o recado, para você poder olhar para si e saber melhor aí sobre, né, qual é o primeiro movimento a ser feito para que toda a cadeia de movimentos aconteçam, né? Porque o movimentar-se é vitalidade, é criatividade. Isso aqui é um autocuidado, tá? Vamos lá, quem escolheu o fumê? Uau! Uau! Saiu a carta da Ártemis, que é muito potente. Eu sou apaixonada por essa carta e eu já vou dizendo assim. Quem escolheu o quartzo fumê, a mensagem já é tipo assim: vamos entrar em contato com a energia, sabe, de liberdade selvagem. E vambora. Mas eu vou ler aqui a mensagem, porque como eu falei, né, Deixa eu botar mais um pouquinho para vocês verem melhor a ilustração. Vendo uma jovem com a flecha na mata, tem um lobo aqui do lado dela. E a mensagem da Ártemis é poder pessoal. Poder pessoal, vamos lá.
É a carta 1 desse oráculo, inclusive. Vamos à mensagem. Centro-me e, a partir daí, determino o meu foco com clareza, levando o tempo e ocupando o espaço necessário para disparar a flecha. Quando o faço, o alvo é certeiro. Sou eu mesma a responsável por minhas vitórias e alegrias. Conhecendo o meu poder pessoal, me permito andar pelo mundo selvagem alegremente, sentindo-me segura e sustentada por mim. A meditação. Ártemis convida você a rever sua confiança em si mesma. E olha, a gente estava falando disso na live, né? Que às vezes o nosso bloqueio criativo é quando a gente fica ali com medo, sem confiança no nosso próprio potencial. Ártemis convida você a rever sua confiança em si mesma. Ela pergunta: você está postergando a conquista de seus desejos e projetos? Está colocando nos outros o poder de suas conquistas? Ártemis te chama a retornar a si. Pede que recupere a sua força sexual e a use internamente para alcançar seus objetivos. Diz para confiar em si mesma. E, se precisar de ajuda, Ártemis a convida a procurar outras mulheres para que seja apoiada a partir do amor da irmandade. Lembre-se, pois é, menina. Lembre-se a sua natureza primitiva, de seu aspecto selvagem e intuitivo que está conectado com o útero e com o coração. Isso aqui é a chamada para a gira. Vem, mulher, para a gira da lua. Isso aqui foi a chamada. A Clara tá aí dizendo, né? Nossa, que tapa, acho que a Clara escolheu essa. E justamente, né, Clara, nesse momento em que a gente tá aí contando com outras mulheres com uma rede de apoio muito grande, nesse momento aqui onde a gente está contando, né? Estamos aqui entre nós. Gente, que bonita essa mensagem, potente. E uma coisa aqui, rapidinho, antes de eu ir para a última opção, que me chamou muito a atenção. Lá na primeira parte da live, quando a gente estava falando, né? Que às vezes a gente procura prazeres muito rápidos. E aí a Fran trouxe a questão da masturbação, né? Que ela falou assim, às vezes até nisso. E que tá tudo bem também, só dar uma relaxada. Mas quando ela fala aqui, ó, na mensagem, que diz assim, pede que recupere sua força sexual e a use internamente para alcançar seus objetivos. É você ter consciência de como você pode ser prazerosa para si mesma. É uma consciência de você de forma total e a busca desse prazer que te impulsiona para fazer os seus projetos, o prazer nos seus projetos, sabe? Tudo isso é muito orgástico, inclusive, né? Quando eu li isso aqui, tá vendo? Tudo fica interligado. Por isso que eu amo os oráculos. Eles estão sempre ali muito interligados com tudo que a gente vem dizendo, vem falando. E agora, a última opção, quem escolheu essa pedra aqui de tom mais quente, uma pedra alaranjada, que eu vou ficar devendo o nome dela, porque eu não tenho certeza de que pedra é. Eu acredito que é uma ágata. Eu tenho muita sensação de que é uma ágata. Mas, enfim, vamos para a última opção. Se você tá chegando agora, se você chegou aqui agora, a gente tem a primeira etapa da live, a gente tá na parte dos oráculos, da leitura dos oráculos. E a gente tá na última opção. Então, se não ressoar para você nessa opção, que é essa pedrinha aqui, volta que pode ser que esteja nas outras, tá? A calcita, mas é porque ela não tem aquela textura mais porosa, sabe, mana? A calcita, ela tem uma coisa um pouquinho mais áspera. Pelo menos as calcitas que eu já, né? Não sei, mas vou levar pra você me dizer. É a Fran, que super manja dos cristais. Inclusive, tem uma live dela salva aí, viu? No perfil da Gira da Lua. Sobre, né, como você utilizar a potência dos cristais e tudo mais. Hoje a gente falou um pouquinho de planta, mas ela falou dos cristais muito bem, por sinal. Assistam. Vamos para a última opção. Você da pedrinha laranja. O que será que vem de mensagem para você, para que seja o seu primeiro movimento, né? Para que você entenda... Ui, o carro aqui voou. Para que você entenda qual o que você precisa olhar dentro de você, né? Vamos lá.
Ceridrim. Gente, essa carta aqui é a própria personificação assim do arquétipo da deusa em si, as três faces da deusa em um arquétipo que é o arquétipo da Ceridrim. Inclusive, essa carta aqui foi uma carta que quando eu comecei esse meu processo na ginecologia natural, foi a carta que saiu pra mim e agora ela tá aqui de novo. Vamos ver, vamos relembrar pra mim, né, relembrar a mensagem dela e pra quem escolheu essa opçãozinha aqui, né? O que é que tem a nos dizer? Mas olha que imagem linda, né? Aqui a gente tem a jovem, aqui a gente tem a mulher, né? E aqui nós temos a anciã. A mulher no aspecto mãe, né? O caldeirão, enfim, muito lindo. Vamos a Ceridrim. Eu não sei se é Ceridrim ou se é Ceridrim. Não sei direito, tá? A pronúncia, mas é isso. Vamos ver aqui o significado dela. Só um instante. E a palavra-chave dela é a ciclicidade, né? A percepção da ciclicidade, que tem tudo a ver com o movimento, né? E ela é uma representação da deusa tríplice. Vamos lá. Sou todas as mulheres. Agora eu tô. Sou todas as mulheres. Sou uma mulher inteira. Do passado ao futuro, caminho com sabedoria e rendição a cada momento, a cada ciclo, a cada mudança. Ceridrim te convida a olhar para as suas preocupações do passado e do futuro e te mostrar que você não está vivendo no presente. Ou seja, o autocuidado é focar no aqui e agora para quem escolheu essa carta, né? É a falta de conexão com aqui e agora, tá muito olhando para trás ou olhando para frente, né? E aí, isso não tá deixando você cuidar de si aqui e fazer o movimento aqui, né? Trabalhar sua criatividade aqui. Então, continuando aqui, né? A Ceridrim chama a abraçar o seu passado, a integrar a sua infância, sua adolescência e ressignificá-las. Ensina a se conectar com a sabedoria interna que palpita o seu interior e a levá-la ao seu ventre para potencializar a sua criatividade. Retoma a tua criança e leve isso para o teu ventre. A gente acabou de falar disso, né? Para poder potencializar a sua criatividade. Ceridrim recorda que tudo que existe há de morrer. E eu falei de morte também nessa live. E tudo que morre há de renascer. Pede entrega aos ciclos naturais da vida. Enfim, é isso, gente. É isso. Só confirmações. Pois é. Tanto a Deméter, quanto a Ártemis, quanto a essa última Ceridrim. A deusa tríplice. Essas três estão convocando a gente para estar em comunhão ali, né? Em conjunto, em roda e trocando essa sabedoria aí do autocuidado. Todas elas trazem esse chamado, né, mana? Pois é. Pois é. Convido quem tá aqui também, inclusive, né, a olhar, já falei da live que já aconteceu, que foi a Fran que falou sobre os cristais, e que também tem tudo a ver com essa questão de criatividade, porque à medida que você aprende, né, o que usar, o que fazer, você tá trabalhando sua criatividade. Silmara com os óleos essenciais dela. E também conheça o meu trabalho lá na rua.rafapimenta, viu? Enfim, se vocês quiserem mais tiragens, mais, enfim, consulta, tarô, consulta em ginecologia natural, a gente pode se achegar. O jogo de tarô da Rafa é maravilhoso, viu? Eu adoro, assim. E vamos lembrando que na Gira da Lua estaremos nós três, eu, Rafaela e a Fran Suia, Stalina. Estaremos lá com 3 vivências
né, que estão totalmente em diálogo, como vocês estão vendo nessas lives. A gente está trazendo esses conteúdos para vocês já irem se ambientando e sentindo o gostinho do que a gente vai trazer. Que vai ser uma coisa muito gostosa, muito concatenada, assim, tá tudo muito com conexão. A gente vai trabalhar com os E com 4 bastante elementos. celebração também, né? Um momento de bastante celebração. Vai ser para girar também, vai ter um momento de dançar em volta da fogueira com as amigas no meio do mato. Sabe aquela Vai ser isso aí no meio do mesmo. mato com as amigas? É isso. Pois é, a Clara aí falando Caminho das Ervas. Tá chegando, Clara, tá chegando. Será parido aí muito em breve. Massa. Então, gente, é isso. Muito obrigada quem ficou aqui. Né? Se você gostou da live e tudo mais, aproveita e manda para alguém, né? Que você acha que pode também, sabe? Todo mundo conhece alguém que tá um pouquinho borocochô. Talvez essa live ajude, né? Então, muito obrigada. Vamos fazer mais lives, vamos fazer mais coisas, tá? Por aqui. Então, Eu é isso, também gente. agradeço. Agradeço Beijo. demais. E, gente, querendo logo garantir a vaga, me procura, ou procura a Rafa, ou procura a Fran, com quem vocês acharem mais sincronicidade aí. Procura a gente, porque só são 8 vagas, tá? Então, se puder garantir logo, a ideia é essa, viu? O negócio tá Pois concorrido. é. Só 8 vagas. Até pra gente poder estar bem, né, junta, ter um espaço, né, mais acolhedor possível também. Então, é isso. Beijo, gente. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.